Bom dia, galerinha. Tudo bem, povo abençoado? Que Deus ajude, que Deus abençoe de uma forma especial a todos. Hoje aqui em Valparaíso está frio, amanheceu com muito vento, um clima bom porque estava muito calor, mas agora está um clima top. Eu vou falar aqui nesta manhã sobre algo muito top, muito especial. É o perdão, um estudo psicológico e científico. Pastor Nelson Alves de Andrade, psicanalista. Eu fiz essa pesquisa aqui e vou passar para vocês. Estejam aí conosco, compartilhem com outras pessoas, que eu acredito que será uma bênção para você compreender sobre o perdão. O perdão é um tema amplamente explorado na psicologia, na filosofia e nas ciências sociais, representando um processo complexo que impacta o ser humano, impacta o bem-estar humano, né? E nesse estudo, nesta pesquisa, que está baseado realmente em artigos científicos, em pesquisas científicas recentes, examinaremos o conceito de perdão, suas teorias, benefícios para a saúde mental e física e estratégias para cultivá-lo. O foco será na perspectiva psicológica, onde o perdão é visto como uma ferramenta de libertação emocional, sem necessariamente implicar reconciliação ou esquecimento da ofensa. Vejamos aqui a definição da palavra perdão na psicologia. Na psicologia, o perdão é definido como um processo intencional e voluntário de liberação de sentimentos negativos, como ressentimento, raiva ou desejo de vingança, em relação a uma ofensa percebida. Ele não significa justificar o ato ou esquecer o que aconteceu, mas uma mudança interna que permite ao indivíduo seguir em frente, focando no presente. Diferentemente de conceitos como reconciliação, que envolve restaurar o relacionamento, ou condenação, é aceitar o erro sem consequências. O perdão é intrapessoal, é processual, promovendo uma substituição de emoções negativas por positivas, como compaixão ou empatia. E o que nós percebemos, o que nós precisamos entender, eu vou falar aqui sobre o perdão nas várias religiões. Evidentemente, irei falar também sobre o cristianismo. Mas é necessário, deixa eu ver aqui, que nós compreendamos o que é realmente esse processo de perdão. Esse processo de perdão é algo voluntário e é uma decisão também, uma decisão pessoal. Nós precisamos perdoar. E pesquisadores como Roberto Ergtin, um pioneiro no estudo do perdão, propõe que ele envolva uma tríade: oferecer o perdão, que é a perspectiva da vítima, receber o perdão e auto-perdão, perspectiva do ofensor. Ergtin e seu grupo de estudos descrevem o perdão como uma jornada em 4 etapas: reconhecer a dor, decidir perdoar, cultivar empatia pelo ofensor e liberar as emoções negativas. É muito importante essa pesquisa que eu fiz aqui, pois me ajudou muito mais nos meus conhecimentos. Outra teoria influente é a de Everett Worthington, que enfatiza o perdão como uma estratégia de coping, que é focada nas emoções, reduzindo riscos à saúde e promovendo a resiliência. O Worthington, ele sugere que o perdão resolve raiva causada por aflições alheias, mediado por redução na raiva
e o aumento na esperança. Em outros contextos culturais e religiosos, o perdão é visto como uma virtude moral, mas na psicologia moderna, ele é estudado empiricamente, sem consenso absoluto sobre sua definição, embora haja acordo de que envolve mudanças cognitivas, emocionais e motivacionais. É claro, quando nós perdoamos, nós estamos fazendo uma libertação e uma autoliberação de emoções negativas. Porque quando nós guardamos a raiva, guardamos a mágoa, nós adoecemos. Vejamos, pois, benefícios do perdão para a saúde mental e física. Estudos científicos demonstram que o perdão traz inúmeros benefícios, atuando como um fator protetor contra problemas de saúde. Pesquisas indicam que perdoar reduz níveis de estresse, ansiedade e depressão, enquanto aumenta a autoestima, a esperança e a satisfação com a vida. Por exemplo, um estudo longitudinal mostrou que o maior perdão está associado a menos estresse e, consequentemente, melhor saúde mental. E justamente eu estou fazendo um curso de terapeuta cristãos reconectados, e eu estava acabando de ouvir a aula aqui, participar da aula, falando justamente sobre o perdão. O perdão é algo que nós precisamos praticar cada dia, cada momento, e nós só lucramos quando nós aprendemos a perdoar e quando nós perdoamos as pessoas. Precisamos perdoar as pessoas. Precisamos entender que todos nós temos problemas, temos situações, e precisamos entender que o perdão é algo muito, muito significativo. Por exemplo, na aula que eu assisti aqui, numa delas, que foram várias, está falando sobre a inspiração 4, identificando a necessidade de perdão. Até está falando aqui no caso do terapeuta, né? Peça ao cliente que pense em uma situação onde ele sente que o perdão é necessário, mas difícil. Compartilhe o conceito de perdão como uma escolha de graça, que não depende do mérito ou de um pedido de desculpas. Discuta isso, né? Podemos discutir aí, fazer essa discussão e falar sobre o perdão. Podemos escrever sobre um ato de perdão. Nós podemos pedir ao cliente em um papel que eu escolho liberar a mágoa, eu escolho liberar a pessoa, né? E eu vou seguindo aí situações para que eu possa realmente ajudar essa pessoa a exercitar o perdão. É necessário que nós tenhamos, na realidade, essa decisão. Aí, em termos físicos, queridos, o perdão regula a pressão arterial, melhora os batimentos cardíacos e qualidade de sono e diminui o risco de distúrbios psiquiátricos graves. Sabe por quê? Porque quando nós guardamos a ira, guardamos o rancor, guardamos a mágoa ou a ofensa, aquilo realmente traz enfermidades físicas sobre nós. Só vamos maquinar coisas ruins, coisas que não são legais. Uma pesquisa da APA, American Psychology Association, destaca que o perdão está ligado a relacionamentos mais saudáveis, menos hostilidade e redução no abuso de abstinências. No maior estudo já realizado sobre o tema, participantes que praticaram exercícios de perdão relataram diminuição na depressão e ansiedade, além de maior disposição para perdoar. Por isso, é necessário realmente nós exercitarmos o perdão. Observe que eu estou falando aqui, o perdão é um estudo psicológico e científico. É uma pesquisa que eu fiz, é um artigo científico aqui que eu fiz. Então envolve muitos assuntos, eu achei top o que eu pesquisei e o que eu estou falando para vocês. Revisões sistemáticas revelam que o perdão promove bem-estar psicossocial
especialmente em contextos de ofensas interpessoais, e é benefício tanto para a vítima quanto para ofensores. No Brasil, estudos qualitativos enfatizam que fatores como empatia facilitam o perdão, levando os benefícios evolutivos, sociais e psicológicos. E é claro, por isso, depois eu vou falar aqui sobre Jesus, né? Mas é por isso que Jesus disse que nós temos que perdoar. Aqui eu vou fazer uma tabela resumindo os principais benefícios com base em evidências científicas, fatores facilitadores e dificultadores do perdão. O perdão não é automático, depende de variáveis como a intensidade da mágoa, o relacionamento com o ofensor, mas mais facilmente com familiares e amigos. E fatores demográficos. Estudos mostram que a compaixão é chave. Compreender as limitações do ofensor facilita o processo. E dificultadores incluem raiva persistente ou crenças culturais de que perdoar é sinal de fraqueza. E não é sinal de fraqueza. Perdoar é uma virtude. Eu vou esperar sentir. Não é esperar sentir, é uma decisão. Por isso Jesus disse que nós devemos perdoar uns aos outros. Para cultivar o perdão, estratégias incluem reconhecer a dor e expressar emoções. Por exemplo, escrever uma carta, né? Era o que eu estava falando antes aí. Escrever um bilhete explicando a situação, já que você não pode estar diretamente com essa pessoa. Desenvolver a empatia pelo ofensor considerando contextos. Praticar autocompaixão e focar no aprendizado, porque quando eu perdoo, eu vou aprender muitas coisas. Agora vejamos aqui o perdão nas religiões. Eu estou fazendo aqui uma análise comparativa. O perdão é um ato, ou seja, é um dos pilares centrais das principais religiões mundiais, sendo considerado uma virtude essencial para a harmonia espiritual, social e pessoal. Cada tradição religiosa oferece ensinamentos, rituais e práticas específicas para cultivá-los. Sabe o que eu achei top aqui, legal? Essa pesquisa que eu fiz, porque aí eu aprendi muito mais as visões de cada religião sobre o perdão. Aí nós temos eu vou explorar aqui o perdão nas principais religiões, destacando suas perspectivas teológicas, práticas rituais e implicações éticas. Portanto, sigam comigo aí, prestem atenção, compartilhem também com outras pessoas. No cristianismo, é o perdão como mandamento divino. No cristianismo, o perdão é um dos ensinamentos fundamentais de Jesus Cristo, considerado essencial para receber o perdão de Deus. Porque quando você ora o Pai Nosso, quando você reza ora o Pai Nosso, diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Portanto, Deus me perdoa à medida que eu perdoo o meu irmão. E os ensinamentos centrais: perdoai 70 vezes, 70 vezes 7. Marcos capítulo 18, versículo 21 ao 22. Jesus ensina aí, no caso, a totalidade do perdão? Não. Ele está dizendo que não é só 70 vezes 7. O perdão é ilimitado. E na oração do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Mateus capítulo 6, versículo 12. Na parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 32, ilustra o amor verdadeiro, o amor misericordioso de Deus. E nas últimas palavras de Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23 e 34. Então, nós precisamos entender que o perdão no cristianismo é peça fundamental para que eu tenha um crescimento espiritual. Nas práticas sacramentais, nós temos a confissão, o sacramento da reconciliação. Pecadores confessam pecados e um sacerdote recebe absolvição e penitência. Isso, na Igreja Católica, as pessoas confessam lá os seus pecados, né?
E na Eucaristia, a reafirmação do perdão e reconciliação comunitária. Vejamos a teologia do perdão. O perdão cristão combina com o perdão vertical, receber de Deus, e horizontal entre as pessoas. Santo Agostinho enfatizou: o perdão é o maior milagre da graça. Compreenderam? Precisamos perdoar. No islamismo, Taubá, que é arrependimento, e Ramá, misericórdia. No islamismo, o perdão é a expressão da Ramá, que é misericórdia, de Alá, que perdoa aqueles que se arrependem sinceramente, Taubá. Os principais princípios fundamentais. 99 nomes de Alá inclui Ar-Rahman, que é o misericordioso, e Al-Ghafur, o perdoador. No Alcorão 39 e 53, dizei, ó servos meus, que prodigastes contra vós mesmos, não desespereis da misericórdia de Alá. E aqui nós temos as condições para o perdão. Arrependimento sincero, taubá, que é remorso, cessação do pecado, resolução de não rescindir. E a restituição, reparar danos causados, exemplo, devolver propriedades roubadas. O perdão aos outros, aqui eu estou falando de acordo com o Islã, com o islamismo. O perdão aos outros, quem não perdoa aos outros, Alá não perdoará, Hadith. As práticas, Salat al-Istighfar, que são orações de súplicas por perdão. E temos o dia do perdão, Lailat al-Barat, noite especial de súplica. E Ramadã, que é o mês de purificação espiritual. Ok? Vejamos no judaísmo. Teshuvá em Yom Kippur. No judaísmo, o perdão está centrado no Teshuvá, que é retorno, arrependimento, e no Yom Kippur, que é o dia da expiação. Aí nós temos aí 4 etapas de Teshuvá, que é o arrependimento, viduí, confissão verbal dos pecados. E o remorso, que é sentir tristeza, renúncia pelo erro. E na resolução é o compromisso de não rescindir. E a restituição, reparar os danos causados. E Yom Kippur, que é o dia da expiação, é um jejum de 25 horas, purificação física e espiritual. E orações especiais numa confissão coletiva, viduí e súplica por misericórdia. O princípio aqui é para ofensas contra Deus, e Yom Kippur expia para ofensas contra o próximo, que primeiro deve obter o seu perdão. E no Talmud, quem perdoa primeiro é considerado santo. Vejamos no budismo. Como eu falei para vocês no início, que eu achei top essa pesquisa que eu fiz, porque eu sempre expliquei o perdão, a visão bíblica, a visão do cristianismo. E agora eu estou tendo uma ideia aqui sobre as várias religiões, as principais religiões. No budismo, o perdão como libertação do sofrimento. No budismo, o perdão é essencial para superar o dukkha, que é o sofrimento causado por kleshas, que são emoções aflitivas como raiva e rancor. Os ensinamentos centrais aí é metta com 2 T, tá? M-E-T-T-A, que é bondade amorosa, meditação de cultivar o amor incondicional. E temos também o karuna, que é a compaixão, reconhecimento do sofrimento alheio. 4 nobres verdades. O perdão dissolve apegos que perpetuam o ciclo do sofrimento. Aí nós temos aí a prática de perdão, que é a meditação meta, que todos os seres sejam felizes e que sejam livres do sofrimento.
Ho'oponopono, deixa eu ler aqui. Ho'oponopono, que é influências havaiana budista. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Perdão de si mesmo é essencial para dissolver culpa e vergonha. E Dalai Lama, o perdão não significa esquecer, mas libertar-se da raiva que nos aprisiona. É claro que nós, na realidade, precisamos perdoar. Não podemos ficar escravos, escravizados daquela situação. Vejamos no hinduísmo. No hinduísmo, que chama paciência, perdão. No hinduísmo, que chama paciência, perdão, é uma das virtudes centrais associadas ao Dharma, que é dever cósmico. E no Bhagavad Gita 16, 1 a 3, as virtudes divinas incluem paciência, perdão, força e pureza. E os conceitos chaves é o karma, o perdão quebra ciclos negativos de retaliação. E o Ahimsa, que é a não-violência, inclui não-violência verbal e mental. E Atman, que é o reconhecimento da unidade espiritual, dissolve separação. As práticas aqui para o perdão, nós temos o mantra, deixa eu ver aqui, o mantra de Gayatri, que é a purificação mental para cultivar o perdão. Nós temos o puja, ou puja, que são oferendas que simbolizam purificação. Tyaga, que é renúncia, soltar ressentimentos como ato de desespero. Tranquilo até aqui? Vejamos aqui nas religiões indígenas e espirituais, que é restauração da harmonia. Nas tradições africanas, nós temos o Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Perdão restaura a harmonia comunitária. E rituais de reconciliação, temos vários sacrifícios e cerimônias para purificar conflitos. Ok? Nas tradições xamânicas, é uma limpeza energética, rituais para dissolver rancores espirituais, também visões, que eles têm contato com ancestrais para a orientação do perdão, e a tabela comparativa, que agora que eu vou falar sobre essas perspectivas religiosas sobre o perdão. O perdão como libertação, todas veio o rancor como prisão espiritual. Vocês observem que nessas principais religiões aí que eu citei, que eu pesquisei, todas na realidade veio o rancor como uma prisão espiritual. Também mostra o arrependimento, que é a necessidade de mudança interna genuína. Todas mostram que é necessário passar pelo arrependimento. Também a restituição, que é reparar danos causados ao próximo. Também falam de um compromisso comunitário, desse compromisso comunitário para ver essa harmonia social como objetivo. Práticas rituais facilitam transformação interna. E os desafios contemporâneos, pessoal? Nós temos traumas gravíssimos, abusos, genocídios, como perdoar o imperdoável, Nós temos a justiça vezes o perdão, o equilíbrio entre a accountability e misericórdia. Nós temos aí o perdão sem reconciliação, proteção própria versus virtude espiritual. O auto-perdão, mais difícil que perdoar os outros, porque eu preciso me perdoar. Por que eu preciso me perdoar? Porque de repente eu cometi uma falha que me trouxe graves consequências e eu nunca me perdoo. Portanto, eu preciso me auto-perdoar e também sentir o perdão de Deus na minha vida para que eu possa perdoar outras pessoas. Aí nós temos aí o perdão nas religiões. O perdão nas religiões transcende ser mera virtude moral. É prática espiritual, transformadora, que restaura a conexão divina, humana e cósmica,
Cada tradição oferece a sua sabedoria específica. Então vocês observem aí, no cristianismo, o amor sacrificial como modelo. No islamismo, a misericórdia divina como exemplo supremo. No judaísmo, a responsabilidade ativa na reparação. No budismo, a libertação através do desapego. No hinduísmo, a harmonia cósmica através da paciência. E na união sagrada, todos convergem no reconhecimento de que perdoar é libertar-se, restaurando a imagem divina no ser humano e promovendo a paz interior e também coletiva. E para mais aprofundamentos, você deve ler aí sobre exercício de adoração, né? Que é o Pai Nosso, focado no perdão. Nós temos aí os muçulmanos, diariamente eles recitam o Astaghfirullah. Nos judeus, praticar o Vidui pessoal antes de Yom Kippur. Nos budistas, 10 minutos diários de meditação. Nos hinduístas, recitar mantras que chamar durante a puja, né? E o perdão religioso, queridos, terminando aqui, não é fraqueza, mas é a maior demonstração de força espiritual. Portanto, nós precisamos realmente praticar o perdão. E o perdão, como demonstrado por décadas de pesquisas, é uma ferramenta poderosa para a saúde e o bem-estar, libertando o indivíduo de amarras emocionais e promovendo uma resiliência muito forte. Embora desafiador, especialmente em casos graves como abusos, ele não exige reconciliação e pode ser um ato de empoderamento. E estudos continuam a evoluir, integrando perspectivas culturais e neurocientíficas, reforçando aí sobre o perdão, né? Reforçando que perdoar é, acima de tudo, um investimento na própria qualidade de vida. E se você realmente está passando por esse processo, peça a Deus, né? E decida perdoar. Eu tenho aqui várias referências sobre o perdão, muitas referências aqui no trabalho que eu fiz, na pesquisa que eu fiz, mas que vocês possam, na realidade, pesquisar, ler, decidir, né? Ler a Bíblia nas suas múltiplas versões, ler o Alcorão também, em português, Bhagavad Gita também, e busquem aí a orientação de Deus. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha palestra, dessas minhas sugestões através de pesquisas. Para quem entrou agora, eu estava falando, ou estou terminando, né, de falar, o perdão é um estudo psicológico e científico, e abordando aí as visões das diversas religiões sobre o perdão. Nós precisamos perdoar, ok? Um grande abraço, um grande beijo. Que Deus abençoe a todos vocês. Abraços, queridos.